Olá, a paz do Senhor, que Deus te abençoe neste dia, que as mãos de Deus proteja a tua vida, a tua casa e toda a tua renda, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça feliz, que você encontre paz e descanso em Deus neste dia que Ele te concede, que as bênçãos do Senhor te alcance, onde você colocar as mãos, venha dar certo no nome do Senhor Jesus. Então você que é novo por aqui nesse canal, Conectados em Cristo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, teu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas no nome do Senhor Jesus. Se que é novo, você que já é inscrito, que Deus te abençoe, que as mãos de Deus estejam sobre a tua vida, te guardando e protegendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Estarei orando pela sua vida e antes de orar, vamos meditar na palavra de Deus para nossa edificação, nosso fortalecimento, nossa edificação espiritual na fé, nosso fortalecimento espiritual no nome do Senhor Jesus. Então vamos abrir aí lá em 2 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, capítulo número 1 e o versículo número 3. Vamos ver algumas características positivas da igreja de Tessalônica, dos Tessalonicenses. Características essas que devemos adotar para nossas vidas. No mínimo, vamos ver 3. Então, o que é que diz? Capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando. Dá aqui esse ponto, depois continuamos. Então Paulo, ele estava dando ações de graças, expressando a sua gratidão a Deus pelos Tessalonicenses. Primeiro porque a fé dos Tessalonicenses estava sendo divulgada, era uma fé que estava em constante crescimento. Então eles mantinham a fé e eles mantinham o amor de uns para com os outros, porque o amor que eles tinham também estava acompanhando o mesmo ritmo e crescimento de fé. A fé crescia e o amor para com o próximo, para entre eles e para com todos, havia também aumentado, estava em crescimento, estava aumentando. A fé, como sabemos, como declarar o autor de Hebreus, o capítulo número 11, versículo número 1, que é o firme fundamento do que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então eles mantinham-se crendo, eles mantinham-se esse foco, esse propósito de crer, até porque o justo viverá pela fé, ele vai viver por aquilo que ele acredita. Você não viverá pelo aquilo que você sente, pelas suas emoções ou pelos seus sentimentos. Você não viverá pelo aquilo que as pessoas falam ao teu respeito. Você viverá pelo aquilo que você acredita. A sua boca há de falar aquilo que o seu coração se enche. Paulo fala lá em Coríntios que nós cremos, por isso também nós falamos. Logo, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós vamos liberar, vamos estar proferindo, falamos aquilo que nós acreditamos e passamos a viver aquilo que nós passamos a acreditar. Então o justo vive por aquilo que ele acredita e ele passa a viver aquilo que ele crê, ele passa a viver aquilo que ele fala do que acredita e ele passa a viver aquilo que ele está acreditando. A fé, ela tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaríamos ao monte
que saísse de nossa frente, erguesse e se lançasse ao mar, mostrando que não haveria situações que não houvesse soluções, que não haveria problemas que não fossem vencidos, que não tinha dificuldade, que por mais que parecesse grande e permanente, que não fosse vencida, que não fosse removida. Os teus problemas, por mais que aos olhos humanos sejam grandes, e que por mais que pareçam ser irremovíveis, mais que pareçam ser permanentes, pela fé eles serão vencidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro isso sobre a tua vida, soluções sobre aquilo que você passa, soluções sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. E a prática do amor. Sem fé, também diz o autor do Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditar que Deus existe e que Ele se torna recompensador dos que o buscam. Então creia no nome do Senhor Jesus Cristo e ame seu semelhante, ame o seu próximo, ame a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar na sua vida, e ame o seu próximo, faça o bem, faça aquilo que Deus espera de você, glorifique a Deus na prática do amor. Glorifica a Deus na prática daquilo que o engrandece, que o exalta. Aquele que não ama, possivelmente não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Aquele que odeia é chamado pelo autor, o apóstolo João, na sua epístola, é assassino. Porque quem ama, quem odeia, ele declara, passa a ser uma pessoa, a ser um assassino, porque matou seu irmão interiormente. Então, ame, tenha essas características. Versículo número 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, outra característica da igreja de Tessalônica era a constância. Era uma igreja que estava constante, ela perseverava continuamente. Era uma igreja que não sabia o que é parar, que não sabia o que era desistir. Existem duas coisas que tem que existir na sua vida. Você não tem que saber o que é parar e nem saber o que é desistir. Você não pode parar, você não pode desistir. Você tem que manter a fé, você tem que manter o amor, isso numa constância, continuamente. Faça sol, faça chuva, esteja lá perseverando. Faça sol ou faça chuva, esteja lutando. Se mantenha focado, se mantenha dentro do propósito, seja fiel a Deus e os seus princípios. Você que acredita em Deus, seja fiel a Deus. E você que tem princípios, que tem valores éticos, morais ou espirituais, mantenha-se fiéis a Ele. Se mantenha focado no seu propósito, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Mantenha-se firme, se mantenha constante. A constância vai te dar o resultado que você espera. Tão certo quanto 2 mais 2 é igual a 4. Então, se mantenha constante como os tessalonicenses se mantiveram constantes. Aí você pode me perguntar, e só aconteceu coisas boas com ele para que ele se mantesse constante? Não, de maneira nenhuma. Eles padeceram perseguições, eles sofreram perseguições, eles sofreram tribulações. Eles foram perseguidos e foram atribulados, mas não desistiram, mas não pararam, não se desmotivaram por isso. Ainda que possa haver por algum motivo uma certa tristeza por algum momento, independente disso ou não, se mantenha crendo, se mantenha fiel aos princípios, se mantenha perseverante, continue seguindo adiante. Quando você continua andando para frente, olhando para frente, você vai avançando. Quando você deixa de olhar para frente e olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, que são contrárias a você, a tendência é recuar ou diminuir-se diante das dificuldades. O autor de um Provérbios
que diz que no dia da angústia, se te mostrarem frouxo, é aí que a tua força vai ser pequena. Se no dia da batalha você não tomar uma posição de enfrentar, de suportar, de querer vencer, é aí que você não vai conseguir. Então se mantenha focado, se mantenha firme no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha essa constância como eles tiveram, porque eles passaram por perseguições, eles foram perseguidos por causa da sua fé, por causa do seu amor, por causa do reino de Deus, por causa de Cristo, por causa do brilho de Deus que estava sobre eles. Eles padeceram tribulações, eles sofreram por conta disso, mas não pararam, não desistiram. Lembra quando Deus deu a ordem para Moisés, quando o povo achava que morreria diante do Mar Vermelho, porque não havia ali um meio de escapar das garras de Faraó, que vinha com alguns cavaleiros, que vinha com cavaleiros atrás, na perseguição, no encalço de Moisés e do povo hebreu. Moisés clama ao Senhor, e o Senhor lhe responde: por que tu clamas a mim, Moisés? E diz ao povo que marche. Mas à frente havia um mar vermelho. Pois é, Deus não está vendo os obstáculos, Ele não é interessado nos obstáculos, Ele quer que você siga em frente. E os obstáculos que houverem, Ele se carrega de resolver. Os obstáculos que existirem, Ele se encarrega de fazer você vencer. Escute, não há algo que seja demasiadamente grande para Deus, que seja demasiadamente difícil para Ele, porque aos seus olhos tudo passa a ser possível. Então creia no nome do Senhor Jesus. O povo marchou, o mar se abriu, eles atravessaram o mar com os pés enxutos. Então, independente se estavam passando por momentos bons da sua vida ou não, eles se mantiveram crendo, se mantiveram no amor, se mantiveram nessa constância. Isso glorificava a Deus. E Paulo, ele diz, ele dava ação de graças por isso e gloriava por meio daquela igreja, porque elas sofriam, mas não desistiam. Elas padeciam, mas não esfriavam na sua fé. Elas não se enfraqueciam na sua fé. Elas não paravam. Então, quem sabe você parou, se desanimou, se esfriou, ficou triste, pensou em dar um passo atrás e quem sabe até você voltou atrás. Eu quero dizer a você que é tempo de voltar e é tempo de prosseguir e de seguir adiante, no nome do Senhor Jesus. Versículo 5, e diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Paulo está dizendo que os tessalonicenses estão sendo perseguidos, estão sendo atribulados, e que isso era um meio de Deus qualificá-los para o seu reino. Que isso era meios de Deus estar qualificando os tessalonicenses para desfrutar do reino de Deus. Eles é prova clara do justo juízo de Deus que te forma, que te faz ser digno do seu reino. Então, aquilo que ele sofria os tornava dignos, merecedores de entrar na glória. Por mais que os seres humanos não sejam merecedores de viverem a vida eterna, porque a salvação veio através do sacrifício na cruz do Senhor Jesus Cristo, de suportar, de levar afrontas sobre si, no seu corpo, de levar os nossos pecados sobre ele, para que por meio da graça nós viéssemos a ser salvos. Então ele dizia que isso era uma prova clara do justo juízo de Deus. Então, se você sofre ou padece por causa do reino de Deus, não se entristeça por isso. Se alegre e glorifique a Deus nessa parte. Mantenha a sua fé, mantenha o seu amor, mantenha-se constante nisso. Ame quem lhe persegue, ame quem lhe faz mal, faça o bem, faça o que Deus espera que você venha fazer. Versículo 6, aí Paulo ele já diz: e aqueles que te atribulam,
eles não vão ficar impunes. Haverá também certas consequências para quem fazer isso. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, os que estão provocando sofrimento contra vós. Eram os tessalonicenses que estavam atribulando a eles. Paulo está dizendo, então, isso é justo diante de Deus, que também os dê tribulação, como eles também te atribulavam. Versículo 7. E a vós outros será livre, terá livramento da tribulação, e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, se mantenha firme. Se alguém te acusa, se alguém te condena, se alguém te persegue, não se justifique. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não se justifique diante dos homens. Deixe Deus ser a tua justiça, porque o livramento do Senhor te alcançará. O escape do Senhor virá sobre a tua vida. Os livramentos que o Senhor te dará nesse plano terrestre, existem livramentos que o Senhor te dará no plano espiritual, que será o escape, onde o Senhor levará o seu povo para desfrutar da vida eterna, como disse Paulo. Quando o Senhor se manifestar do céu, se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, Ele vai te livrar da tribulação e pagar com tribulação aqueles que te atribulavam. Então, diz versículo 8, em chamas de fogo, tomando vinganças contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, se mantenha focado no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, Ele te abençoe, e até porque o que os homens plantarem é aquilo que os homens irão colher. Quem fizer o mal contra a tua vida acaba colhendo o mal que fizer. Então se mantenha focado, se mantenha na fé. Os que blasfemam contra Deus, os que zombam de Deus, os que tentam negar a existência do Senhor, então se não se arrependerem, o fim para tais pessoas já é certo. Quais serão os fins? É viver, é ter a recompensa dos seus atos quando o Senhor vier. Por não conhecerem a Deus, por serem desobedientes ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por falarem tais palavras e tais ações contra o Senhor. Então, Deus é justo também para justificar o que é inocente e condenar o que for culpado. Então, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, que as tuas mãos estejam sobre esta vida, fortalecendo ela, animando e encorajando, meu Deus, consolando e confortando o Senhor em meias tribulações, em meias perseguições, mantendo, Senhor Deus, ela firme na constância da fé, na constância do amor, crescendo, Senhor, meu Deus, na dimensão do Senhor, dentro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que as tuas mãos a acolha, que as tuas mãos venham abençoá-la, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, supre todas as suas necessidades, abre as portas financeiras, restaura a saúde, abençoa a família, que seja glorificada sobre esta vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, amém e amém. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau.